Hello, a paz do Senhor. Muito bem, nós queremos agradecer a Deus por este momento magnífico de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Não é? Queremos declarar que esta mensagem possa ir ao encontro da sua mente, do seu coração e, acima de tudo, transformar o seu estado espiritual para um outro nível, ao encontro de Jesus. Muito bem. No vídeo passado nós falamos de algumas coisas muito interessantes, não é? E que alguns irmãos pediram, na verdade, para nós falarmos de um assunto que tem perturbado, acredito eu, muitas pessoas. Por que a gente sofre? Por que a gente tem que deparar-se com lutas intensas, quase que não acabam, quando nós já aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas? Bom, eu quero, em primeiro lugar, ler uma escritura que vai nos ajudar, vai nos fazer perceber, na verdade, a essência de seguirmos a Cristo. Diz a palavra, não é? João 8:12, diz que falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ok? Nós temos que perceber uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus não andará em trevas, mas andará na luz da vida. Ok? O que significa, em outras palavras, antes de aceitarmos Jesus, nós andamos nas trevas. Porém, andamos de um sol aberto, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito caminham nas trevas. Quando nós aceitamos Jesus, ativamos a luz eterna em nossas vidas. Automaticamente, Jesus, quando olha para baixo, Deus, quando olha para baixo, consegue nos localizar através dessa luz que já resplandece na nossa vida, no nosso coração. O que acontece? Quando nós estamos nas trevas, estamos sob o domínio de Lúcifer e seus demônios. Ok? E na altura que entra a luz em nossas vidas, por causa do ambiente onde você está inserido, quando você começa a brilhar, a manifestar essa luz, o diabo e seus demônios começam a se levantar e começam a te atacar. Por causa da luz que você ativou em sua vida. Então, há uma necessidade de você perceber que aquilo que está dentro de si está acima de todas as dimensões, razão pela qual Satanás e seus demônios se levantam para te atacar. Porque você não só já é a luz, mas acaba se tornando a imagem de Jesus aqui na Terra. Quando os demônios olham para ti, eles não veem Nancy, não veem Neto, não veem João, nem Felipe, nem Maria. Eles enxergam a visão de Jesus em si. Eles conseguem ver Jesus em si. Automaticamente eles devem recuar e criar situações para que você comece a pensar: não, por que eu não volto a ter uma vida normal? Eu não tinha essas visões perturbadoras, eu não tinha esses ataques. Ok? Famílias não se levantavam contra mim. Sabe por quê? No inferno, quando você faz parte das trevas, você está num processo acomodado, você está num lugar que tudo já é comum, o pecado é comum, a morte, a morte, a destruição, o roubo é comum. Mas quando você entra na luz, tudo começa a brilhar e as coisas começam a entrar num outro nível de vida. Então, mas eu acredito que a minha irmã Nancy, minha esposa Nancy, vai trazer mais revelação. O que é isso, andar na luz? O que é isso, estar debaixo da presença de Deus enquanto estás a travar várias guerras? Sister Nancy, take a place. Olá,
Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, nem boa noite, vou dizer a paz do Senhor, né, para todos, primeiramente. Eu vamos ver esta questão. Primeiro dizer que este foi o pedido de uma irmã, Jurema. Então, se você tiver um pedido de alguma coisa que quer que a gente esclareça, mande-nos e nós vamos trabalhar no assunto. Então, meu esposo esteve aqui a falar desta questão. Ele abriu este versículo em João 8,12. Aquilo que Jesus falou, não é? Vou voltar a pedir, né? Diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É assim, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e depois vamos ler o livro de Mateus 16, a partir do versículo 24. Seguir a Jesus, eu vou falar assim, desta forma. Quando nós nascemos, nós na realidade, a Bíblia diz que as crianças são de Deus. Acho que nós nunca paramos exatamente para nos fazer essa questão ao fundo. Eu falava com o meu esposo outro dia e eu me recordei do versículo que nós falávamos sobre um assunto. Qual era o assunto? Vamos recordar, depois a gente vai trazer esse assunto. E eu dizia para ele, Deus disse para Jeremias, eu te conheci antes que estivesses no ventre da tua madre. Significa, e eu dizia para o meu esposo, no meu entender, significa que Deus, ele já sentou com Jeremias, já falou com Jeremias, comunicou a Jeremias o que ele vinha fazer no mundo, falou com ele de quem que ele havia de ser, de quem que ele é, comunicou com ele o tipo de dom que ele carregava, comunicou com ele qual é a posição dele, como é que Deus lhe vê, não é? E depois ele foi implantado no mundo. Tem uma teoria, as pessoas dizem que os bebés veem muito. Hoje eu não nego isso por uma questão. As crianças, antes de estarem no ventre dos seus pais, eles vêm do mundo espiritual. O que acontece no ventre é o processo químico para tornar aquela pessoa espiritual uma pessoa física. Ok. Onde acontece, onde é feito, onde acontece todo aquele processo de um pequeno, do esperma do homem, do óvulo da mulher, e depois começa-se a formar os ossos, os órgãos, para tornar você uma pessoa física. Porque depois que Deus trouxe Adão, como ele trouxe através do pó da terra, ele implantou um novo sistema de reprodução na mulher juntamente com o homem. O homem já não vai ser mais feito do pó da terra. Agora, este homem, esta mulher que eu criei, eles vão se juntar e vão continuar a minha geração. Foi o projeto de Deus. Não é? Então, o que acontece? Satanás, ele percebeu que Adão e Eva eram tudo aquilo que ele sempre desejou ter. Deus colocou o seu poder no homem. Deu o seu espírito no homem. Está a perceber? Recorda-se que Jesus disse, assim, Pai, assim como enviaste, assim eu envio a eles. Diz, assim como me enviaste, eu enviei a eles. Significa, with the same power, with the same anointing, and with the same understanding. Com o mesmo poder, com a mesma unção, com o mesmo entendimento. Veja que Paulo depois vem e diz que nós temos a mente de Cristo. Eu estou-vos a levar para algum lugar. Eu vejo que o que acontece? O Satanás ele tinha que arranjar uma forma de abortar isto. E a única forma de abortar isto era implantar no homem a mesma malícia que ele tinha. E veja que Deus diz para Adão, de tudo que há no jardim coma, mas não coma do fruto da vida eterna, do conhecimento, do conhecimento do bem e do mal.
Mas e Satanás percebeu que aquela é a minha oportunidade para eu desfazer tudo, porque ele já sabia. Do mesmo jeito que ele tentou ser como Deus, do mesmo jeito que ele desobedeceu a Deus, do mesmo jeito que ele tentou se exaltar e aconteceu o que aconteceu com ele, ele percebeu de que, ok, aqui está a minha oportunidade de fazer com este homem que Deus criou a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, a maior parte das pessoas sabem essa história. Ele enganou a Eva e Adão e Eva acabaram comendo a fruta. É daí onde entra o pecado. Deus afasta-se do homem, não inteiramente, porque perceba, quem dá vida é Deus. Satanás não tem esse poder. Então Deus sempre está lá presente. Mas há um afastamento por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, mas o processo, pois embora agora já não a gente não venha do pó da terra, somos resultado do envolvimento da nossa mãe, do nosso pai. Nós somos seres espirituais. O corpo físico, ele é projetado para carregar um ser espiritual. O corpo físico foi projetado para carregar a pessoa de Deus. Porque a terra é um lugar físico e Deus não é uma pessoa física. Então ele teve que projetar o corpo físico para que ele pudesse habitar neste lugar físico que ele fez. Não sei se estão a perceber. Então, lembra-se de novo, ele diz a Jeremias, eu te conheci antes que estivesse no ventre da tua mãe. O que significa? Significa que houve uma relação entre Deus e Jeremias antes que ele fosse enviado para a terra. Ok. Está a perceber? E depois aqui vem, Jesus diz que quem anda comigo andará na luz. Perceba que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tido biblicamente como o segundo Adão. Ele veio para nos restaurar a posição que Satanás roubou no Éden. Mas o que aconteceu com o pecado? Veja que, à medida que as gerações foram passando, a voz de Deus foi se perdendo. Ainda, mesmo depois de pecar, Adão ainda conversava e ouvia Deus claramente e nitidamente. Mas à medida que a geração foi passando, as coisas foram mudando. Porque com o pecado, o Satanás começa a influenciar a mente do homem, o que não acontecia antes do pecado. A mente do homem era totalmente virada e controlada por Deus. Então, ele começa a injetar tradições, não é? Começa a injetar modos de falar com Deus, porque com o tempo, o que acontece? A voz de Deus foi se perdendo. Tanto que vocês veem no Antigo Testamento os profetas, já não era todo mundo que conseguia ouvir a Deus, mas até Caim e Abel falavam com Deus normalmente. Foi Deus que perguntou a Caim, onde está teu irmão? Significa que Caim e Abel tinham também a possibilidade de falar com Deus diretamente. Não sei se estou errada. Então, o que aconteceu? Por causa destas coisas, foram se criando regras, foram se criando modos de comunicação com Deus, foram se criando muitas coisas. E ao mesmo tempo, o Satanás também implantou o seu próprio modo de viver. Porque houveram aqueles que não conseguiram se relacionar com Deus. Vamos ver no Antigo Testamento, vamos ver os egípcios. Eles tinham deuses, os seus próprios deuses. Eles construíam os seus próprios deuses, os deuses que eles adoravam, que eles acreditavam que lhes davam prosperidade, que falavam que eles lhes ajudavam a governar. Por que eu estou a dizer isto tudo? Porque passaram muitos milênios, muitos anos, e hoje nós nascemos, cada um de nós nasce dentro de uma cultura. Cada um nasce dentro de uma tradição. Então, você vem dos céus, proveniente da sua mãe, naqueles primeiros meses de vida,
Tudo ainda é muito claro. Não é engraçado, Rani, que os bebês de 1 ano para trás não conseguem se recordar do que aconteceu com eles? Eles não se recordam e existe uma razão por isso. Quando a capacidade cognitiva da pessoa, né, a partir de criança, começa a se formar, o que acontece é que você tem sua mãe, tem seu pai, tem seus irmãos. Você começa a absorver, começa de casa. Começa a absorver os hábitos e costumes da tua casa. Você começa a verificar como é que se vive na tua casa. Se você nasce num ambiente onde teu pai não é crente, a tua mãe não é crente, o que você conhece e que vai ficar gravado no seu subconsciente é aquilo que você vive dentro da sua casa. Depois você sai para o mundo. Se os teus pais não têm conexão com Deus, não têm relacionamento com Deus, automaticamente eles estão entregues ao mundo. O tipo de música que eles escutam, o tipo de lugar que eles frequentam, tudo começa a construir uma personalidade em si. Você começa a viver de acordo com aquilo que está ao seu redor. E você começa a acreditar que aquilo é que é a verdadeira vida. Para si, aquilo é que é a realidade. Aquela passa a ser a tua realidade. Enquanto não é. E o que acontece? Quando você agora conhece a Deus, te é introduzido a Bíblia. Aí a Bíblia começa a te dizer a tua verdadeira realidade, a realidade do teu ser. E ela perguntava a Jurema, a maior das lutas são internas. Claro que são internas. Porque você é apresentada a verdadeira vida agora. E ela está a lutar com aquilo que você cresceu. Está a lutar com aquilo que você sempre acreditou. Está a lutar com aquilo que sempre tiveste como padrão de que é a tua vida. Por exemplo, tem pessoas, quando a gente fala, por exemplo, do poder do Espírito Santo, ainda não é concebível porque cresceram num ambiente que só de sentir dor de estômago, só de sentir uma dor no corpo, ou está doente, algumas pessoas têm o ensinamento que devem ir para o curandeiro. Algumas pessoas têm o ensinamento que devem ir para o hospital. Sob um ponto de vista lógico, quando você está doente, sim, deve ser encaminhado ao hospital. Mas depois de uma oração, aliás, antes de uma oração. Por quê? Nós olhamos para a situação física e nos concentramos nela. Está bom que a nossa cultura nos ensinou a nos posicionar, a analisar uma coisa seguindo aquilo que nós conseguimos ver. Mas temos que perceber que as coisas visíveis é a manifestação das coisas invisíveis. Então, a razão pela qual nós precisamos receber Jesus, andar na luz, a mesma luz que vai nos convencer que, ouve lá, onde você cresceu, na verdade você cresceu nas trevas. Você absorveu hábitos e costumes das trevas. Nas trevas é normal beber, é normal fornicar, é normal adulterar, roubar, é normal fazer práticas satânicas. É normal ter duas mulheres. Ter duas mulheres. Mas quando você entra na luz, na verdade você não entra na luz, você retorna na luz, porque você vem da luz. Só que caíste num ponto aqui no planeta Terra e recebeste pessoas que não te encaminharam para a luz. Com esta mensagem, nós queremos causar uma provocação para si e deixar Deus falar consigo e perceberes que andar na luz é andar com Jesus ao lado. Eu vou ler o livro de Mateus 16, a partir do versículo 24, não é? Tem a versão King James, o versículo 24 diz: Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Este é o versículo 24. Muitos nós paramos aqui. Eu vou ler na minha versão, né? Já nem tem
comprei essa Bíblia na Católica, no sítio, é Bíblia Católica, mas ela é muito explícita. O versículo 24 nesta Bíblia diz, e eu vou ler até o versículo 28. Diz, e Jesus disse aos discípulos, se alguém querer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar, não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois, 27, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. 28. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então, aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir como Rei. Então, acho que dá para perceber a questão da... acho que dá para perceber a questão do negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e me siga. Ele estava a dizer, negue aqueles que você acredita que são os princípios certos. Negue os seus interesses pessoais e siga Cristo. Vai ser muito complicado seguir a Jesus enquanto você está a ir para Deus para adquirir aquele que é o teu interesse. Vai ser muito complicado seguir a Deus se você estiver preocupado em agradar o próximo. Vai ser muito complicado seguir a Deus se você está à procura somente do bolso de Deus. Então, Mateus 6,33 diz, procurei primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto das coisas lhes serão acrescentadas. Eu creio que não é por acaso que esse versículo está lá e diz isto desta forma. É porque primeiro vem um reino. Enquanto você não saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, enquanto você não souber por que Cristo te chamou, enquanto você não entender que Ele precisa que você esteja nele, enquanto você não perceber que apesar de tudo que você acredita, você viveu nele, mas essas coisas vão te levar para o inferno, enquanto ser difícil para ti perceber essas coisas, vai ser também difícil seguir a Deus. Então, a minha dica 2 é leia os primeiros 4 livros do Novo Testamento. São uma bênção. E se houver necessidade, alguém achar que ainda não entendeu, mande uma mensagem e nós voltamos a falar sobre o assunto. Deus abençoe. Até a próxima.